Imagine um troféu, não qualquer troféu, o símbolo máximo do futebol mundial. Um objeto que carrega histórias, suor, glória e, por ironia, também o gosto do crime. Agora, imagine que essa relíquia foi roubada 2 vezes. E que, da primeira vez, quem salvou tudo não foi um detetive, nem a polícia. Foi um cachorro, um vira-lata chamado Pickles. Quem roubou? Quem foi preso? E por que, quando o destino testou a taça pela segunda vez, o final foi tão diferente? A saga da Taça Jules Rimet é mais inacreditável e mais trágica do que muito roteiro de cinema. Antes do caos, um pouco de contexto. A Jules Rimet foi criada para a primeira Copa do Mundo, em 1930, batizada em homenagem ao presidente da FIFA que viabilizou o torneio. Representava a deusa grega da vitória, Nike, erguendo um cálice clássica, elegante, inesquecível. Durante décadas, foi o troféu que corações sonharam tocar. É 1966. A Inglaterra se prepara para sediar a Copa em casa. A taça chega a Londres para ser exibida no Westminster Central Hall, em uma mostra pública. No papel, a segurança parecia sólida. Na prática, era permeável. Num domingo de março, a Jules Rimet desaparece. Some, evapora. Manchetes explodem. Linhas de telefone travam. Scotland Yard entra em ação. Recompensas. Pistas que não levam a lugar nenhum. Ameaças de resgate surgem por todos os lados. Dias depois, um pequeno criminoso, Edward Batchley, tenta surfar no caos. Exige 15 mil libras para devolver a taça. É preso num flagrante bem montado. Só que ele não está com a taça. Chantagem, não solução. A investigação volta à estaca zero. E é aqui que a história toma um rumo que ninguém previa. Um subúrbio de Londres. Uma rua comum. David Corbett sai para passear com seu cão. Um vira-lata preto e branco chamado Pickles. O cachorro fareja algo debaixo de uma cerca, perto de um carro. Raspa a terra. Um embrulho tosco, jornal amarelado. Corbett abre com cuidado. E o mundo para. É a Taça Jules Rimet. O troféu mais procurado do planeta, recuperado por um cachorro curioso em uma calçada qualquer. O que acontece depois? Corbett leva a taça à polícia e, num primeiro momento, vira suspeito. Ele é levado a Scotland Yard, interrogado e detido por algumas horas para esclarecimentos. De repente, eu era o suspeito número 1, ele recordaria anos depois. Pouco depois, é liberado sem acusação. O autor do furto nunca foi oficialmente identificado. Pickles, por sua vez, vira celebridade. Medalhas, TV, até filme. Corbett recebe recompensas. E, como se o destino caprichasse na narrativa, meses depois, a Inglaterra ergue a taça em Wembley. Final feliz? Quase. Porque a vida e a Jules Rimet ainda tinham outro ato. E antes que você pergunte, sim, há um epílogo triste aqui. Em 1967, cerca de 1 ano após o achado, Pickles morre acidentalmente ao se enforcar com a própria guia enquanto perseguia um gato no quintal. Um final curto e cruel para um herói improvável. Corta para 1983. O Brasil, tricampeão desde 1970, tinha o direito de guardar a Jules Rimet para sempre. Ela estava exposta na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em uma vitrine que parecia segura, mas não era. Tinha vigilância, tinha vidro, tinha pose de inviolável, mas segurança de verdade se prova na hora H. Numa noite de dezembro, um grupo entra em ação. Violam a estrutura, retiram a taça e somem. O país acorda em choque. Manchetes indignadas, comentários inflamados no rádio. Torcedores em luto por um símbolo que parecia intocável. A polícia trabalha rápido e chega a um grupo de criminosos liderado por Sérgio Peralta, com comparsas e o ingrediente que quase sempre muda o jogo: ajuda interna. O plano tinha método, informação por dentro, execução por fora. Mas a pergunta que atormenta até hoje é outra. O que fizeram com a taça? Segundo a versão oficial, ela foi derretida e vendida um ato de vandalismo cultural irreversível.
Há controvérsias técnicas sobre a composição exata do troféu original e, portanto, sobre o destino final do material. O que não muda é o desfecho. A Jules Rimet original nunca mais voltou. Apenas uma réplica ocupou seu lugar. Percebe a ironia? Em 1966, um cachorro salvou o troféu que toda uma polícia não encontrou. Em 1983, nem a indignação de uma nação inteira foi suficiente para trazê-lo de volta. O mesmo objeto, dois tempos, dois países, dois finais opostos. Agora, 3 perguntas para amarrar essa história e entender por que os destinos divergiram. 1. Por que a taça sumiu tão fácil em 1966? Porque a exibição pública ampliou o acesso e multiplicou brechas. Segurança é processo, não vitrine. E processos falham quando são pensados para aparecer e não para resistir. Segundo, por que Pickles encontrou a taça? O ladrão, quem quer que tenha sido, provavelmente se sentiu pressionado. Com a cidade em alerta, guardar um objeto tão reconhecível era arriscado. Escondeu às pressas, esperando um momento melhor. Não teve. O faro do acaso, no caso, o faro do Pickles fez o resto. 3. Por que no Brasil o final foi irreversível? Diferente de 1966, houve tempo para sumir com a prova. E quando um crime envolve um símbolo que vale mais culturalmente do que no mercado, a frieza do lucro costuma atropelar a memória coletiva. O mundo ficou com uma lição. Símbolos precisam de proteção real, não só de discurso. 2 vezes roubada. Uma vez salva por um herói improvável. Outra, perdida para sempre pela ganância humana. A história da Jules Rimet lembra o quão frágil é o que chamamos de inestimável. E lembra também que heróis podem aparecer onde a gente menos espera, até numa coleira. Qual parte mais te surpreendeu? Em 1983, você acha que a taça ainda poderia ter sido salva? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve para não perder os próximos episódios e compartilha com quem ama futebol. E me diz, qual outro mistério ou lenda do esporte você quer ver por aqui?